De 2025, Léo da Foco vai aqui realizar agora o terceiro encontro celebrando a Semana Jurídica da Pearson, uma semana que obviamente tem por ensejo o fortalecimento dos debates de qualidade do universo jurídico. E para esse terceiro encontro eu recebo aqui nada mais, nada menos do que um dos mais profícuos autores de direito digital do Brasil, José Luiz de Moura Faleiro Júnior, já está aqui conosco para falar. É um grande amigo, fica atento a todas as publicações do Léo da Foco, para não. Aí ele, caríssimo, deixa eu sentar direito, na presença desse nobre colega. Tudo bem, amigo? Eu estou ótimo, e você? Tudo ótimo, ainda mais tendo a oportunidade de mais uma vez interagir com você, meu caro, numa das lives da Editora Foco, e principalmente para eu falar para o nosso público tão distinto sobre uma das obras que mais me honrou ter publicado até esse momento, que é justamente o Legal Design, que você apresentava há pouco. Faleiros é advogado, ele é... Como é que eu posso definir? Porque não é só professor. O Faleiros, ele reúne uma série de... Não, você reúne uma série de qualidades dentro de sala de aula que são muito agregadoras. Você não é só um professor, você é um mestre querido daqueles alunos que têm o prazer de lhe seguir. E para quem não conhece, que hoje vai aqui assistir a palestra do Faleiros, vão entender o porquê do nosso carinho por ele, por que nós nutrimos essa admiração tão grande por esse jovem jurista, e é assim que eu considero autor de inúmeras obras na Foco, mas que hoje fala para a gente Legal Design. Faleiros, muito obrigado, a palavra é só sua agora, meu amigo. Maravilha, meu amigo Léo, muito obrigado pela generosidade, você sabe que é fruto da nossa amizade e da sua bondade sempre. Não mereço jamais essa designação de jurista que você me atribuiu, de modo algum. Eu sou um eterno aprendiz, e eu gosto de brincar que Legal Design foi um desses temas que caíram no meu colo enquanto estava eu a aprender. Falo isso, claro, em tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade muito sonoro, porque todos nos lembramos do auge pandêmico. Nós estávamos, inclusive, Léo, fazendo muitas e muitas lives aqui pelo Instagram, os webinars de lançamento das obras pela Editora Foco no YouTube. Foi um período de lockdowns, de quarentenas, um período muito difícil para todos nós. E naquele momento, entre os anos de 2020 e 2021, florescia um debate a nível global sobre como o acesso à justiça poderia ser aprimorado e aperfeiçoado por meio de técnicas de design. Começaram a dar o nome de legal design a esse ramo do saber jurídico, que não congrega só os elementos visuais. Há uma confusão muito comum e muito frequente a respeito do que se chama em língua inglesa de legal design e do que se chama em língua inglesa de visual law, o direito visual, vamos traduzir na litera. Pensam apenas em diagramação de peças, inserção de elementos gráficos como ícones, tabelas, infográficos e outros. Talvez poderíamos designar o tema a partir da nomenclatura que o meu grande amigo e nosso coautor do livro, Júlio Xavier, chama de tipografia jurídica. É um bom termo para pensar em elementos arquetípicos de fonte, de cores, etc. Mas legal design não se resume a isso. E foi esse o debate que surgiu naquele momento pandêmico. Principalmente, Léo, e aqui eu faço questão de frisar um outro ponto muito importante, principalmente na Europa escandinava. A partir de alguns estudos que passaram a ser desenvolvidos, por exemplo, na Universidade de Helsinki, onde o assunto foi adiante com muita qualidade acadêmica, e mais, trazendo ao debate, principalmente, o tema dos contratos. De que maneira a compreensão do objeto contratual, das consequências do inadimplemento, das diversas situações ineficaciais do contrato poderiam ser melhor discutidas e melhor apresentadas a uma parte leiga. O que começou como acesso à justiça, numa dimensão muito como o judiciário se pronuncia, utilizando linguagem rebuscada, vocábulos do latim, etc., passou por uma transição, começaram a discutir os elementos visuais. Num terceiro estágio, começaram a perceber que os contratos poderiam ser também ressignificados,
aprimorados para simplificar a compreensão da pessoa leiga, garantindo, veja, não apenas uma cognição do conteúdo de uma sentença, de um despacho, de uma decisão interlocutória, mas passando a permitir também uma efetiva compreensão sobre o objeto daquele bem da vida sobre o qual se estabelece um negócio. Não apenas por elementos visuais, também pela calibragem da linguagem, também pela utilização de técnicas que para nós do direito não são tão comuns. Eu me refiro aqui ao que se chama de storytelling, contar histórias. Você ter uma construção narrativa, Léo, com começo, meio e fim, que capture a atenção, que consiga transmitir uma mensagem, muitas das vezes, sem entrelinhas, de forma direta, clara, abrangente. Eu me refiro também a outros elementos que passaram a permear esse debate, que na língua inglesa são chamados de técnicas de design thinking. Você preparar um produto ou serviço colocando-se na posição do seu interlocutor. É uma verdadeira postura de alteridade, não é? Você se colocar no lugar do outro para refletir a partir do pressuposto dele, como receptor da mensagem, e não do seu próprio, como transmissor da mensagem. Ora, se você estivesse no lugar do outro, aquele que receberá aquilo que você escreve, que você diz, como você receberia no tom pelo qual está calibrando a mensagem transmitida? Essa perspectiva de alteridade muda todo o processo de concepção de um produto ou serviço a ponto de viabilizar o recrudescimento, o incremento da mensagem transmitida. É disso que se trata, não é? Então imagine, Léo, nós estamos aqui num diálogo jurídico, eu estou aqui de paletó, você mais à vontade, eu acabei de usar um termo rebuscado, recrudescimento, é desnecessário. De fato é desnecessário. Por outro lado, quanto mais calibrarmos o discurso para o público que nos ouve, que é um público seleto, nós estamos aqui falando com os ouvintes da Editora Foco, uma das mais renomadas do Brasil e do mundo, pioneira na publicação de trabalhos sobre direito digital, sobre inovação, sobre tecnologia. Eu sei com quem estou falando. É muito diferente do tipo de linguagem que eu utilizaria para os meus alunos de graduação, que estão ainda iniciando as trilhas acadêmicas nesse universo jurídico tão complexo. E é por essa razão que o design thinking passou a permear o debate jurídico. Ora, se o professor pode calibrar o seu discurso para um público de estudantes, ou para o público de uma live, de um webinar, para o público de uma palestra, por que não pode o advogado, por exemplo, calibrar o seu discurso na peça processual que redige para indicar um objeto que talvez seja de difícil assimilação a um magistrado ou uma magistrada? Ou o contrário, o magistrado ou magistrada calibrar a sentença para que ela não seja apenas cognoscível aos advogados, às advogadas, mas também ao destinatário final da tutela jurisdicional, à parte. Isso começou a modular a percepção que se tem sobre como o direito deve ser utilizado enquanto ferramenta. É disso que se trata o legal design. Portanto, eu resumiria da seguinte maneira nessa introdução do nosso papo. Legal design é um gênero interdisciplinar no qual se congrega uma série de assuntos inovadores a respeito dessa almejada aproximação entre pessoas, numa verdadeira perspectiva de alteridade. Eu citaria como sub-áreas do legal design o direito visual, ou em inglês visual law, que já mencionei antes, o design thinking, que acabei de explicar, a tipografia jurídica, do Júlio Xavier, muito mais ligada à formatação das peças, ao bom layout visual de um documento que se produz, com as fontes corretas, as cores corretas, etc. Em terceiro lugar, portanto, conectando a tipografia jurídica ao quarto elemento, eu acrescentaria o storytelling, que tem muito a ver com a própria literatura e com a maneira pela qual se desenvolve uma narrativa, e é uma habilidade difícil de se desenvolver, exige muito conhecimento da linguagem, exige muito domínio de palavras, exige muita reflexão. E em quinto lugar, algo que o meu querido amigo e igualmente coordenador da obra Legal Design, Thales Calaza, batizou muito prudentemente de Detox Law.
de uma tendência que deve permear as nossas próprias atividades e tarefas no direito, que envolve, como o termo já diz, uma, aspas, despoluição de tudo que fazemos no direito. É justamente esse enxugamento do pedantismo jurídico, que está muito relacionado a termos em língua estrangeira, muito relacionado principalmente ao uso do latim, e principalmente uma redução dos excessos. O excesso de destaques, o excesso de páginas de um documento, todo tipo de excesso. E com esses 5 eixos, Léo, nós podemos agregar algumas outras perspectivas, não é? Muitas delas empíricas, outras teóricas. Imagine que o tema das metodologias ágeis, há tanto discutido na administração de empresas, é um desses assuntos que entram de forma direta nessa ressignificação das diversas formas de se prestar uma atividade jurídica. Do ponto de vista empírico, é possível avaliar como certas justaposições de parágrafos ou de elementos visuais podem resultar em contratos melhores, em peças melhores. A nossa obra é completa nesse sentido, meu caro. Eu cito apenas alguns exemplos, porque todos os capítulos que compõem o livro são absolutamente imprescindíveis a quem estuda o legal design, mas apenas para ilustrar um pouco, nós temos trabalhos como o do amigo Bernardo de Azevedo e Souza, também autor da Editora Foco, um dos grandes pesquisadores de direito e inovação do Brasil, uma figura extremamente destacada, um ser humano absolutamente acessível e generoso. O professor Bernardo nos traz 2 capítulos no livro que apresentam os resultados empíricos de entrevistas realizadas no primeiro texto com magistrados federais e no segundo texto com magistrados estaduais, em que ele avalia, a partir de uma vasta testagem, como esses juízes e essas juízas encaravam a utilização do visual law por advogados e advogadas nas peças apresentadas nas suas respectivas varas. E os resultados são extremamente satisfatórios, nos mostram que a satisfação dos próprios juízes e das juízas é muito grande, o que nos deixa à vontade para dizer que é um caminho importante a se seguir. Com dados empíricos, com entrevistas. Da mesma maneira, nós temos um texto absolutamente brilhante do nosso querido Nelson Rosenwald, amigo de todos nós, grande professor e jurista, que nos apresenta a possibilidade da discussão do exemplo dos contratos em quadrinhos. Comic contracts. Imagine só, o exemplo real utilizado na África do Sul, quando pessoas analfabetas, para poderem compreender do que se estava a discutir em matéria contratual, num objeto de contrato de trabalho, desenharam, literalmente, em quadrinhos sem balões de texto, o passo a passo do que se estava a negociar, nos mostrando que até mesmo nesse extremo é possível ir em relação ao uso de um elemento gráfico, nesse caso, o quadrinho, como uma técnica de desenho mesmo, para aplicar o storytelling e chegar a um resultado de compreensão pelo qual a vontade se torna inequívoca. Interessantíssimo. Aí, ainda numa abordagem teórica, imaginem, temos trabalhos, capítulos da obra que revolvem a uma explicação técnica sobre como o design, enquanto ciência, pode nos oferecer alguns termos, alguns conceitos que vão a recrudescer. De novo, eu aqui com o termo recrudescimento, vão recrudescer o modo pelo qual desenvolvemos as nossas próprias petições, os nossos próprios contratos, os nossos próprios artigos e por aí vai. Artigo, aliás, sobre o design enquanto ciência do querido amigo Leonardo Sattler, uma das pessoas mais generosas com quem tive a oportunidade de dialogar nesse percurso. De outro lado, pensando novamente sobre a perspectiva empírica, o amigo Eric Nibo nos traz, logo num dos textos de inauguração da obra, imagine, Léo, um trabalho riquíssimo, em que ele realiza, de fato, uma pesquisa com voluntários para captura da face e do movimento ocular enquanto liam um contrato de teste. O algoritmo mapeia, e esse foi o estudo realizado por ele, onde os olhos batem primeiro, qual é o caminho que percorrem enquanto a íris do olho se movimenta na leitura do documento, para entender
como a assimilação do conteúdo pode se dar de uma maneira mais orientada a esse caminho natural que a maioria das pessoas segue na visualização do documento. Ele nos apresenta no capítulo, inclusive, mapas de calor, em que a página do contrato é medida a partir dos locais onde os olhos da maioria dos voluntários, por primeiro, se debruçou ao visualizar aquele documento. Com isso, as cláusulas mais importantes de um contrato, imagine um contrato de adesão, numa das diversas relações de consumo que poderíamos hipotetizar, um contrato bancário, por exemplo, um contrato de telecomunicações, um contrato de adesão de uma companhia aérea e tantos outros. Justamente para colocar naquele canto da página onde tendemos a olhar primeiro aquilo que é mais importante, nós conduzimos a leitura do espectador. Tudo isso tem uma base científica importante, pode orientar de forma bastante lúdica até a maneira pela qual nós estamos construindo os documentos. Aí vou além, né? Imagine que nós temos uma seção inteira do livro dedicada às experiências concretas. Como o legal design pode valer para a matéria da proteção de dados pessoais, na elaboração de termos de uso e políticas de privacidade que sejam mais intuitivos e que possam levar um usuário na internet, por exemplo, a aceitar de modo mais livre, mais claro, a coleta de cookies de navegação quando acessa um website, algo que hoje é absolutamente imprescindível em razão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Também, uma belíssima descrição de como o legal design foi utilizado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, experiência do promotor de justiça Pedro Mourão, grande amigo, que nos relata exatamente o uso do Visual Law numa plataforma que o MP do Rio desenvolveu a partir de iniciativa dele para poder facilitar denúncias em casos de violência doméstica. Tema dos mais interessantes e que tem uma aplicação concreta absolutamente formidável. E a plataforma, por ser desenvolvida com intuitividade, com clareza, com elementos visuais que orientavam bem as vítimas para uma rápida denúncia, acabou se tornando aquele lugar de segurança, não é? Aquela plataforma ideal para esse tipo de situação, de infeliz situação. Temos ainda relatos da experiência da advocacia pública, da querida Cristiane Iwakura, num dos melhores textos que li a respeito de como esses elementos têm sido aplicados pela AGU para incrementar e aprimorar a sua atuação. O mesmo na advocacia privada, na magistratura. Nós temos, por exemplo, o Dr. Marco Bruno, do TRF da 5ª Região, como coautor, nos dizendo exatamente como ele aplica nas suas sentenças elementos de legal design para torná-las melhores. Algo extremamente valioso. E aí, Léo, se você me permite, eu até não pedi permissão à nossa Roberta Densa para o que vou dizer agora, mas eu preciso dar um spoiler para o nosso público. Com o devido perdão que eu lhe peço aqui, mas eu vou ter que anunciar ao nosso público. Está no forno. Por favor. A live é sua. Quentinha, Léo e amigos. A 3ª edição da nossa obra. Uau! Esse spoiler é quente. Ninguém está sabendo disso, a não ser Thales Calaza, eu, Roberta Densa, acredito que você e mais uma outra pessoa. O nosso público está sabendo disso de antemão nessa live. E demos um salto quali e quantitativo nesta 3ª edição, trazendo muitos novos trabalhos, não vou dizer exatamente quantos, mas sabem que são muitos mesmo. O livro deu um salto, tá um tijolinho agora de texto, já era um livro robusto, não é? Agora ele deu um salto bem significativo pela quantidade de novos estudos que conseguimos agregar. E principalmente um deles, Léo, o único desta 3ª edição, escrito em língua inglesa, porque não poderia deixar de ser, trabalho desenvolvido pela professora Helena Rapio, finlandesa, uma das matriarcas do legal design na União Europeia. Professora renomadíssima, e que nos traz uma bagagem interessantíssima, junto com 2 coautoras, igualmente da Finlândia, sobre como podemos interconectar legal design com a chamada IA generativa, que é o tema do momento.
Afinal de contas, imagine só que lá em 2020, 2021, quando o Thales e eu começamos a buscar temas sobre legal design para nos debruçarmos e lançarmos a primeira edição da obra, o ChatGPT não estava disponível ainda. Nós estávamos apenas na expectativa de tê-lo ao alcance. Em 2023, quando lançamos esta segunda edição aí que você exibiu há pouco, o ChatGPT havia sido lançado 2 meses antes da edição ser lançada, imagine. Então não tínhamos tido tempo ainda para experimentar toda a pujança da ferramenta. Agora, em 2025, veja só, apenas 2 anos se passaram, meu amigo. Mas nesses 2 anos, quanta coisa aconteceu. As nossas vidas já mudaram, e muito em função dos sistemas de IA. Eu acredito que todos os colegas que estão aqui nos ouvindo, ou que nos ouvirão depois, são usuários assíduos de alguma dessas ferramentas. Não necessariamente do GPT, que eu citei apenas porque foi o pioneiro, mas de alguma concorrente, certamente. E essas ferramentas têm o potencial de alavancar o legal design em suas várias sub-áreas, principalmente em matéria de detox, em matéria de storytelling, em matéria de design thinking, não é? Para enxugar textos, para torná-los mais compreensíveis, para fazer revisões gramaticais, enfim, para uma gama de possibilidades quase infindável. E ter a oportunidade de inaugurar essa discussão com um texto, repito, de uma das matriarcas do tema a nível global é algo que muito nos honra. O que também é reflexo, Léo, e aqui eu já me encaminho quase que para uma conclusão dessa nossa introdução e de debate, o que muito me honra, porque já é um reconhecimento também do protagonismo que o Brasil assumiu em matéria de legal design. Desde 2021, quando lançamos, com pioneirismo pela editora Foco, a primeira edição desta obra já consolidada. E digo isso com muito orgulho, porque mesmo naquele ano, imagine só, pandemia, estávamos todos presos em nossas casas. Ainda em 2021, mesmo publicada em língua portuguesa, o que já restringe também um pouco o alcance global dos leitores, não é? Mas mesmo publicada em língua portuguesa, num tempo de pandemia, a primeira edição da obra, já naquele ano, rendeu a mim e ao Thales o convite para participarmos do Legal Design Podcast, conduzido na União Europeia por duas, hoje, grandes amigas, ambas residentes na União Europeia, especificamente também na Finlândia, a Nina Toivonen e a Henna Tolvanen, para que participássemos de um podcast para discutir como o Brasil estava avançando em relação ao tema. Eu fui o escolhido, Thales na época não pôde participar, debati com as duas, discutindo em inglês, ainda naquele período pandêmico, está no Spotify, depois pesquisem lá o Legal Design Podcast, e vocês vão encontrar no episódio 31 a experiência brasileira que eu relatei a elas naquele momento. Foi uma honra muito grande, o que só foi possível graças à Foco, que abraçou esse projeto no momento em que ninguém discutia o legal design. Ninguém. Não. O livro seria publicado, foi uma honra nossa receber o trabalho, você está doido. Eu fiquei muito feliz na época por esse vanguardismo que nós tivemos. É claro que as ideias já existiam na União Europeia, já existiam nos Estados Unidos da América, principalmente pela Margaret Hagan, pela Helena Rappel, que já mencionei, e por alguns outros professores, mas nós tivemos esse momento, digamos, quase que caloroso, de vanguardismo, né, por termos lançado a primeira obra sobre legal design no Brasil. Nós já tínhamos alguns estudos sobre visual law mais específicos, né, do próprio Bernardo de Azevedo, inclusive, mas legal design, no sentido amplo, nós somos os primeiros. Eu me honro muito de ter sido a editora Foco a capitanear esse projeto e lançá-lo ao público. E é claro, né, como eu disse, a cada ano que passa nós temos grandes avanços. Em matéria de inteligência artificial, os avanços são absolutamente perceptíveis. E por essa razão, Thales e eu estamos extremamente empolgados com a terceira edição que está prestes a ser lançada em pré-venda a todo o público. Eu só estou curioso, Léo, e aqui eu vou confessar a você que eu ainda não tive o spoiler da capa do nosso querido Léo Hermano, que sempre capricha. Então... E olha, que essa é uma das capas mais lindas que a Foco tem, sem modéstia aqui, e sem querer puxar também o jabá para um livro de minha coordenação, mas é uma das mais lindas que temos. Estou curiosíssimo para ver o que o Léo vai aprontar dessa vez, seu xará. Em breve, em breve. Agora, meu amigo Faleiros, para a gente caminhar aqui para esses minutos finais, 4 minutos finais. Vamos lá. Pessoal que nos acompanha, em regra, hoje, nessa semana, são alunos Pearson, que tem lá BV disponível. Eles estão ouvindo você falar desse direito inovador.
Mas esse direito inovador, friso, já é uma realidade ou ele ainda é muito, vamos dizer, uma, uma, uma nuvem de inovações, uma nuvem de sugestões? Ou não? Tal como você bem mencionou aqui, sim, já existem algumas práticas sobre isso acontecendo, e o jovem advogado que não estiver conectado com isso, obviamente estará perdendo o mercado. Léo, excelente pergunta. Antes de comentá-la, eu preciso também frisar a importância do Grupo Pearson na difusão do conhecimento jurídico, especialmente em matéria de inovação, tecnologia e das suas interseções com o direito. A parceria com a editora Foco, da qual eu tenho a honra de dizer que sou parte, porque os livros estão lá disponíveis na biblioteca virtual da Pearson, e sempre a recomendo aos meus alunos, eles têm acesso pelas instituições de ensino nas quais leciono, uma plataforma incrível, de fácil acesso, com os livros absolutamente ao alcance de alguns poucos cliques e de uma rápida pesquisa pelo título, pelo nome do autor, pelo nome do capítulo. É incrível a qualidade e o resultado de pesquisa da plataforma da biblioteca virtual Pearson. Realmente é um diferencial, um destaque em relação às concorrentes. Mas eu destacaria aqui em matéria de, vamos chamar, soft skills, derivados das aptidões de design. Tudo que está condensado no eixo do legal design já é para ontem, não é nem para o amanhã. Nós não podemos mais nos furtar de conhecer as ferramentas tecnológicas. Não podemos mais evitar a permeabilidade que inteligência artificial, ou que mesmo as diversas ferramentas comunicacionais, como a live do Instagram que estamos aqui a realizar e tantas outras, nos oferecem para dinamizar as nossas vidas. Seja no aspecto profissional, seja na vida pessoal, nós estamos hoje reféns disso. E o profissional do direito que parou no tempo, Léo, é claro, ainda tem condições de desenvolver a sua atividade jurídica, seja ela qual for, mas está um pouco atrás. O novo veio para ficar. E o colega advogado, a colega advogada, os estudantes que nos acompanham, e principalmente em razão desta magnífica parceria entre Foco e Pearson, já estão antenados com todas essas novidades que o mercado oferece, sabem muito bem do que eu estou falando. As matérias clássicas, vamos dizer, o direito raiz, continuará sendo lecionados nos bancos da graduação. Não muda. Mas esse que a mais, esse elemento adicional, é o que os diferenciará no mercado de trabalho. É a E que forma de bom que aplicar. vocês. Exato, não é? E que bom que vocês têm essa consciência e têm acesso a esses materiais. Muito bom. Esse é o elemento que vai destoar no futuro profissional de cada um de vocês. Digo isso sem medo de errar. Olha só, esse é o elemento que vai destoar no futuro profissional de vocês. Então, com essa marcante frase que pode diferenciar um profissional do outro, eu convido o professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior, meu querido amigo, a encerrar esse papo para essa Semana Jurídica Pearson Foco. Maravilha, meu caro amigo Léo. Novamente, eu registro meus mais profundos e sinceros agradecimentos e elogios à Editora Foco e à Pearson pelo espaço, pela oportunidade, pela confiança e pelo brilhantismo com que tem desenvolvido as iniciativas nessa parceria que é frutífera e com certeza já rendeu muitos frutos e renderá muitos mais. Eu fico muito honrado por ter batido esse papo com você. Eu espero que algumas luzes sejam lançadas nos nossos ouvintes para que eles sejam os vetores de uma transformação inovadora que virá graças ao trabalho e à dedicação de todos eles. E nós estaremos aqui sorrindo e acompanhando todos esses trabalhos que virão muito adiante, certamente felizes por estarmos plantando essa sementinha que florescerá e renderá ótimos frutos, não é, meu amigo? Seguramente, meu amigo. Só posso agradecer a sua atenção e desejar a todos que tiveram a honra de lhe ouvir que se inspirem com tamanhas brilhantes palavras para um futuro melhor e próspero. Esse jovem garoto hoje é sucesso na advocacia por essa dedicação ao estudo, por essa vertente inovadora que tem que marcar a carreira de cada um de vocês. Correr atrás, não esperar, fazer acontecer. Então, com essas palavras, eu encerro e agradeço a presença do professor José Luiz de Moura Faleiro Júnior e até o nosso próximo encontro, que ainda é hoje, com a professora Angélica Carlini, logo mais às 19 horas. Um grande abraço. Obrigado, Faleiros. Valeu, Léo. Um abraço a todos. Valeu.